Olá a todos, eu sou a Danda Papa, sou coach de carreira e vocacional e eu estou aqui hoje com a Adriana Bódio. Ela é engenheira civil, ela é formada pela Mauá, pós-graduada em administração pela FAAP e ela é pós-graduada em engenharia ambiental e empresarial pela FEI. E hoje ela está aqui com a gente. Obrigada, Adri, por te chamar, né, de Adri, porque você é uma grande amiga minha, É muito um querida. prazer, Danda. Nossa, é um prazer meu você estar aqui, tendo essa oportunidade. Obrigada de você estar aqui com a gente, podendo falar um pouquinho da tua profissão para tantas adolescentes e jovens que querem entender um pouco sobre a tua carreira, então nesse momento de escolha, de indecisão. Bom, eu coloquei aqui para a gente começar falando como é que foi que você decidiu por optar pela engenharia civil. Então, a minha escolha pela engenharia civil, ela foi amadurecendo durante os anos, vamos falar assim. Eu estudei no Arquidiocesano, e no Arquidiocesano, na época que era o primeiro colegial, quando você ia para o primeiro colegial, você já tinha que fazer escolha entre exatas, humanas ou biológicas. Para mim, foi muito tranquilo a escolha por exatas, porque eu sempre tive muito mais facilidade com as matérias de exatas, sempre gostei muito mais de aprender, de estudar matemática, física, química, do que as matérias das outras áreas. Então, foi muito natural eu fui amadurecendo pela escolha durante o colegial, né, que hoje eles chamam de ensino médio. Então, no primeiro momento, no primeiro colegial, já escolhi a área de exatas. Quando cheguei no terceiro colegial, eu sabia que eu queria ir para a área de construção, obra, porque era uma área que me atraía, sempre gostei desde pequena. Só que estava em dúvida entre engenharia civil e arquitetura. Meu pai como engenheiro e a minha mãe como arquiteta, conversei muito com os dois, não só com os dois, com outros profissionais da área, vendo as possibilidades de atuação nessas áreas, e acabei optando pela engenharia civil. Desde pequena, realmente, como o meu pai era engenheiro, meu avô era engenheiro, até o meu próprio bisavô era engenheiro, então sempre tive muita afinidade com a engenharia e sempre tive muita afinidade com a área de exatas, com a área técnica. Então, se você me perguntar, em algum momento você pensou em ir para uma área de humanas ou de biológicas? Nunca, em nenhum momento. Você respirava, né, no teu ambiente de engenharia, não tinha, e também você era boa, né, se você ainda fosse uma pessoa super humana, de humanas, mas você era super Então, para mim, matemática, o não tinha... raciocínio lógico era muito mais tranquilo, uma matemática, uma física, do que um português, uma história. Eu me descabelava na época nessas outras matérias. Então, era muito mais tranquilo aprender matemática, física, química, era muito mais lógico. E, para mim, ainda é muito mais lógico. Tá na veia. Tá. E, Adri, quando você era pequena, você me comentou que você gostava de brincar com aqueles brinquedos de madeira, de construir. Me conta um pouco Eu adorava disso. Eu construir sempre pergunto cidades. para os coaches o que eles gostavam de fazer na infância, que a gente acaba se esquecendo e nem dando tanto valor, mas tem muito conteúdo, tudo isso, para a gente trabalhar durante o processo do coaching vocacional, olhando para essa infância. O que você se interessava naquele momento? Me conta um pouquinho de você, que eu achei super interessante. Então, eu adorava aqueles brinquedinhos de madeira que você construía a cidade. Adorava, adorava, adorava mesmo. Olha que legal. Brincava demais, adorava brincar de banco imobiliário, mas não em função de comprar. Eu queria ter a casinha, sabe? As casinhas, eu gostava de
de ir fazendo assim a sua cidade e tal. Então, o que eu acho importante é muito difícil essa fase da escolha. Eu não tive tanta dificuldade porque foi um pouco natural para mim, eu fui amadurecendo e eu tinha isso em casa. Agora, é muito difícil essa fase de escolha. O que eu falo para quem me pergunta tudo? Eu acho que o importante é você pegar as informações da carreira e tentar, assim, com tranquilidade, se visualizar atuando naquele ambiente. Ver se você gosta, qual que é o seu sentimento atuando naquela profissão. Porque eu te falo, se eu não tivesse feito engenharia, acho que eu não faria outra coisa, porque eu amo o que eu faço. Agora, o que a gente tem que sentir, tem que ter o sentimento, você vê se aquilo te dá uma tranquilidade ou se te leva para um desespero, te dá um pânico. Então, para essa juventude, que eu acho muito difícil, porque na minha época também, aí tinha uma quantidade boa de carreira, mas hoje o leque de opções que você tem é de deixar qualquer um maluco. Então, eu acho que dificultou demais em função dessa quantidade de opções, até a escolha da turma. Mas o que eu sempre recomendo? Você se visualizar atuando naquele ambiente. Se é um ambiente que te faz bem, se é um ambiente que te dá tranquilidade, se é se informar quais as opções naquela carreira em termos de atuação. Outra coisa que eu acho muito importante é conversar com os profissionais, claro, e sempre lembrar que hoje você vai fazer a escolha. Amanhã, se você falar assim, não é bem isso que eu quero, ok, você tem essa possibilidade, mas faça o que você gosta, porque você vai passar 2/3 ou até mais da sua vida trabalhando em uma área e você tem que curtir o caminho. Não adianta só pensar no final, você tem que curtir o caminho. Então, e a carreira de engenharia, isso eu acho legal. Carreira de engenharia, eu diria que ela é um pouco como um camaleão. Existem vários amigos meus que se formaram, que foram para o mercado financeiro. Ela te dá uma base muito boa, ela te dá um raciocínio lógico, um conhecimento técnico que abre, ela não te restringe só na engenharia, ela acaba abrindo várias portas. Então, dos 35 alunos que se formaram comigo, acho que ficaram na engenharia civil mesmo foram 10. Nossa. Os outros todos foram para outras áreas. Muitos na minha época, mas muitos foram para o mercado financeiro, para banco. E então a carreira de engenharia ela tem essa oportunidade, vamos falar em oportunidade, mas ela te dá essa possibilidade de você investir em outras áreas, ir para outras áreas. Eu acho importante. Eu estava conversando com algumas pessoas do mercado financeiro, até para saber um pouco sobre contratação, e todos eles falam que eles gostam muito de contratar engenheiros. Porque o que vocês têm dentro da faculdade, essa parte de matemática, de cálculo, é muito, muito grande. E que eles entram para o mercado com uma bagagem muito grande, até maior de quem faz economia, administração, porque vocês têm bastante aula, né? O conteúdo das matérias é bastante técnico e de raciocínio lógico. Isso, o que é
ela te dá uma base que te dá uma segurança e, assim, uma possibilidade de você resolver, por exemplo, os desafios que você tem, os problemas diários, porque você acaba tendo isso. O dia inteiro você tem que acabar, e cada vez mais, quanto mais tempo de formado você tem, quanto maior a sua experiência, você acaba sendo, no final, um grande resolvedor de problemas, de desafios, de situações que acontecem durante o dia, que os outros vão te perguntar o que eu faço, tá? E o engenheiro acaba tendo, com essa base, eu entendo que ele acaba tendo uma solução, uma facilidade de lidar com isso sem grandes traumas. Concordo 100%. Verdade. Todo mundo que eu converso aqui de banco, de área de banco que contratou engenheiros, eles falaram que eles têm uma flexibilidade, uma agilidade, um Isso. raciocínio, mas muito mais rápido. Adri, o que faz uma engenheira civil? Então, eu vou contar um pouco da trajetória de Isso. um engenheiro civil, dos engenheiros civis que ficam na carreira, né? Conta da sua trajetória. Então, a minha trajetória, eu me formei sempre, nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse construção. Então, me formei, fui trabalhar em obra, e que é o que a maioria dos engenheiros recém-formados que continuam na carreira acabam fazendo. Tem alguns que vão para projeto e outros que vão para incorporação, mas a maioria vai para a obra mesmo, porque, na verdade, fez a engenharia em função dessa vontade e do conhecimento que você tem. Na verdade, o grande conhecimento que você tem quando você vai para uma obra, de ver a realidade, é muito legal. Então, eu fui trabalhar em obra, na época eu fui numa construtora, fiquei um pouquinho menos de um ano, era uma construtora Fiorese Fernandes. Um pouquinho menos de um ano, porque depois eu acabei fazendo uma entrevista e fui para a Birman. Na época era a Tanner Birman, e na Birman foi muito legal, que eu continuei em obra, mas foram obras maiores. Trabalhei no Birman 21, que é o edifício Abril. Essas obras maiores, lá naquela construtora, eu era uma única engenheira, né? A engenheira que tomava conta da obra. Na Birman, não, já são vários engenheiros. Tem os engenheiros que tomam conta de elétrica, hidráulica, então, cada um, ar-condicionado, cada um na sua especialidade, project manager. Então, foi muito legal, e tive até a possibilidade fui trabalhar 3 meses no Chile também, na implantação do Birman 24, que tinha que fazer a implantação do controle de planejamento, controle que a Birman tinha aqui no Brasil, era a Tanner Birman, e tinha no mundo, a Tanner tinha no mundo. Foi muito legal, foi uma experiência bárbara. Eu fiquei na Birman, acho que uns 7 anos, pelo que eu me lembro. Bastante, né? Uma vida. Bastante. Bastante. O porquê que a construção é uma delícia, mas você não tem sábado, você não tem carnaval não existe. Então, por assim, que carnaval não existe? Porque segunda-feira de carnaval não é feriado. Isso não existe. E a obra trabalha direto. Nossa. Então, você abre mão de uma série de coisas da sua vida pessoal. E um dia eu estava fazendo supermercado, nunca vou esquecer, lá no Paz Mendonça, sabe? Eu lembro do Paz Mendonça. Nossa, lá, muito do Paz Mendonça. Porque eu trabalhava, muito do Paz Mendonça. nessa época eu trabalhava no Palácio Tangará. Eu estava na construção do Palácio Tangará. Já tinha casado, já era
não era recém-casada, já tinha casado há alguns anos, e eram 11 horas da noite, e eu fazendo supermercado. Eu falei, Adriana, como que você quer ter filhos? Como você quer ter sabe, uma vida familiar assim? Não dá. Nessa Você vai ter que loucura, fazer. né? Não, não dá, nessa loucura. Eu peguei e falei, eu preciso trabalhar num lugar que eu tenha hora de entrar e hora para sair. E com isso eu prestei concurso público. Fui primeiro para a CPOS, fiquei acho que mais uns 7 anos na CPOS, que é uma gerenciadora que é do governo do estado, passei no concurso lá, e depois eu prestei o concurso do Tribunal de Contas e da Prefeitura. Me chamaram na Prefeitura, e todos como engenheira. Eu só procurava concurso de engenharia civil, que eu nunca quis sair da minha área. E, inclusive, quando eu estava já na prefeitura, trabalhando na prefeitura, me chamaram para o Tribunal de Contas do Estado, mas não era para. E eu acabei optando pela prefeitura, que não era para São Paulo, então, em função da vida familiar. Agora, eu fui para essa parte pública em função do horário. Mas para a gente que vem de empresa privada, é muito louco, porque no final eu trabalho feito uma louca. Você trabalha igual, tudo. Você não conseguiu se livrar. E não adianta, porque no final, quando você é mais elétrica, assim, você gosta do que você faz, você continua trabalhando direto. A boa notícia é que eu tenho feriado agora. Ai, graças a Deus. E pelo menos isso, então. Pelo menos você acertou, então, Adri. Você acertou na escolha. Não é um pouco mais flexível o horário ou você acha que não? Não, na verdade, o horário ele é definido, porque eu saía de obra 9 horas, 10 horas da noite lá nas obras, né? Agora, a gente trabalha no celular, mas eu gosto do que eu faço. Eu nunca pararia de trabalhar. Quando a gente é mulher, é muito louco, porque muita gente falava, ai, para de trabalhar, vai cuidar de casa. Eu nunca conseguiria parar de trabalhar, nunca. Não, Adri, eu te conheço já há anos. Impossível isso. Não, nunca, nunca. E eu adoro o que eu faço. Ficar em casa, para mim, acho que eu vou te falar, eu dou um super valor para as pessoas que ficam em casa, cuidam dos filhos, que tem que ter uma paciência maluca. Dou um super valor, super valor. Eu não conseguiria. Não conseguiria. Não dá. Realmente é muito difícil ficar lá em casa cuidando. É um desafio gigantesco. Muito, muito, muito. É uma loucura. Então, continua. Eu acho que é mais isso. É isso. E falando dessa diferença entre trabalhar numa empresa, grande empresa privada, como você trabalhou, e agora trabalhando no serviço público, qual que são os prós e os contras, Adri? Olha, eu acho que, no fundo, dá mais ou menos na mesma, porque em função do teu nível de comprometimento, o que vai definir é o seu compromisso. Então, o seu grau de comprometimento, o compromisso em fazer as coisas da melhor maneira. Então. E crescimento como carreira? Estou pensando aqui numa Então, adolescente jovem, tá? Não pensando em você, tá. porque também teve uma escolha pensando na família. Pensar de você conseguir ter um feriado para você estar perto da tua família. E um jovem que está ingressando agora, você acha que eles têm mais chance de crescimento profissional dentro do serviço público ou dentro de uma grande empresa privada? Ou é igual? Não. Dentro de uma empresa privada.
Você vai me perguntar, assim, antes de tomar todas essas posições, eu me realizei profissionalmente em termos de engenharia. E quando eu me realizei profissionalmente, falei, show, estou realizada, mas eu quero ter uma família também. É o que tem muita gente que também, a maioria, né? Nós, como mulheres, entendo, é isso mesmo. Se realizou e agora você quer qualidade de vida. Você Porque quer você trabalhar sim, todo dia até 11, sair de uma obra 10h30, 11 horas da noite, chegar no final de semana você não poder viajar porque você tinha que trabalhar todo sábado. Eu fazia com amor e sempre com dedicação. Mas eu acho que tem fases na vida, né? A gente vai total. amadurecendo e a gente tem que ir adequando a nossa carreira em função da fase que a gente se encontra. Então, Exatamente. hoje é isso, amanhã pode ser outra coisa. Não existe o certo, o errado, o melhor, o pior, são fases. Você tem que entender a fase que você está e tentar ser feliz. Eu acho que dentro dessa fase, e não é estático, isso vai mudando. Hoje é isso, amanhã é outra coisa. Então, hoje eu estou falando isso, mas amanhã eu resolvo. Você entendeu, Dana? Não é Claro, estático, é muito de fase, de amadurecimento, de crescimento. Um monte de. Como que eu vou te falar? São várias coisas que você tem que levar em consideração. sim, Mas o perfeito. importante é tudo que você fizer, fazer com amor. Se não estiver feliz, procurar um novo caminho e fazer com amor. Eu vou te falar. Eu também sempre falo isso, e falo sempre o que você falou agora, que eu achei super importante nessa entrevista, sentir o teu coração, né? Ouvir o teu Eu acho. coração. Se visualizar fazendo essa determinada profissão, olha para o teu coração, vê o que você sente, e aí a resposta é, né? E escolher uma profissão que você seja feliz, porque o dinheiro, que às vezes os jovens ficam muito preocupados, mas isso vai dar dinheiro? Mas isso eu vou ser bem sucedido? Isso Na é verdade, não é consequência. isso, é consequência, né? A gente quer ser feliz fazendo o que a gente gosta, e o retorno financeiro é consequência de tudo isso, né? Exatamente. E outra coisa, eu vou ganhar muito mais dinheiro. Eu ganhava mais? Ganhava. Mas você vai falar, eu vou ganhar muito mais dinheiro, mas depois você não vai ter vida, você não vai. O custo de tudo isso, né? Olha o Exatamente. Você vai custo ficar da até doente. Sim. Até doente, às vezes. Mas é muito legal. É E muito legal. pensando, quais são os desafios que uma engenheira civil ela tem dentro da carreira dela, dentro do projeto dela? Engraçado, Danda, antes de você perguntar isso, agora que eu estava falando, me veio uma imagem na minha cabeça quando eu era recém-formada, e eu vou até falar, junto com esses desafios, falar um pouco disso. Quando eu me formei, existia um preconceito muito grande com as mulheres em construção, né, em obras. Eu imagino, só tem homem, né? Nossa, só. Foi muito legal. E a gente tem que aprender a passar por isso, e é muito legal. Quando eu trabalhei naquela construtora que eu te falei que era engenheira, era um prédio de 18 andares, eu que tocava a obra, eu que fazia as compras, eu que fazia tudo. Um dia o empreiteiro era um espanhol, adoro ele, o Manolo. Na época ele devia ter uns 50 anos e eu 22, que eu me formei com 22 anos, verdinha. Um dia ele chegou para mim e falou, Adriana, então, amanhã a gente vai medir a fachada. Eu falei, ok, vamos medir a fachada para fazer a medição. Então. Aí eu já pensei, falei, bom, o balancinho, essa estrutura que fica do lado de fora da fachada. Quando eu me formei, não existia cinto de segurança,
O balancim, você fazia, o que que era? Era um grande balancim de madeira que pegava a lateral toda e mais um pouco das outras laterais. Você comprava a madeira e tinha, tipo assim, tinha guarda-corpo atrás. Na frente não tinha guarda-corpo, só tinha os cabos de aço segurando. Eu peguei e falei, ai, que bom que o balancinho está no primeiro andar, né? Porque eu vou medir a fachada, mas está no primeiro andar, tudo bem. Porque a altura nunca foi uma coisa que... Não tem pânico mais, né? Eu também Bom, não. cheguei na obra no dia seguinte. Eles tinham colocado na cobertura. Não! Eu olhei, eu parei meu carro, falei, não acredito que fizeram isso. Eu não acredito. E aí? Você Então eu teve que peguei e falei, subir bom, tudo? Adriana, você resolveu ser engenheira, você gosta de obra, então vai, né? Não, eu peguei e falei, pelo menos você não tem filho, né? Eu não era casada, né? Eu falei, se cair, caiu, acabou e vamos lá. Bom, subi lá, fui para o balancinho, medi a fachada, mas morrendo de medo, Nossa, eu morrendo de ia medo. estar morrendo também. Tudo bem. Cheguei na construtora, falei com o dono, ele falou, eu falei, eu fui lá, ele pegou e falou, você subiu no balancinho? Eu falei, subi. Ele falou, nossa, eu nunca tive coragem, ele era engenheiro. Eu tenho medo. Eu peguei e falei, você vê que bom, você é engenheiro, homem, você pode ter medo. Eu sou engenheira mulher, eu não posso ter medo. E vou te falar, e foi depois desse dia que o Manolo, que era um empreiteiro, que tinha uns 50 anos, depois desse dia, bom, ele começou a me respeitar, a me admirar, achar o máximo. Bom, Olha, eu tá só sei que eu vendo? virei amiga dele no final. Ele me chamava para ir jantar na casa dele, com a mulher, a filha. Bom, eu só sei que a gente pegou amizade. Mas foi muito louco. Você fala dos desafios e tem que levar na brincadeira, porque como esse, já tive tantos, tantos. Se a gente ficar se apegando a preconceito, nossa, preconceito, engenheira, quanto preconceito, a gente não vai para frente. O que você Você faz, fica... Adri? Porque eu ia te perguntar isso. Você teve que ser muito sábia. Primeiro, naquele momento onde existiam muito mais engenheiros homens do que mulheres, e você entrando para esse mercado. Eu não imagino o quanto de preconceito que você teve que engolir, de Nossa! comentários. Teve que ter muita sabedoria, né? Então, no final, se você levar tudo ao pé na letra, mas é como tudo na vida. Se você levar tudo ao pé na letra, você não vai viver. Você vai passar a vida reclamando. Sim. Então, você ignora, você brinca junto, até que tem uma hora que acaba. Eu não sei nem se acaba, ou se vem que você não dá bola, não tá. Eu só sei que no final você tira de Você letra. deleta. E como é que é o relacionamento, Dri, com essas pessoas de obra? Olha, Chefe de Danda, eu obra, vou te mão falar de uma obra, coisa. como é que é? Eles sempre me respeitaram muito, Que bom. muito. Se você falasse para mim brincadeirinha em obra, não. Principalmente esse pessoal mais simples, nossa, sempre me respeitaram, nunca tive problema nenhum. E Qual que é o engraçado segredo para você, que... que você pode dar para essas então, eu guerreiras, acho que eles meninas que estão... respeitam. Eu vou te É? falar uma coisa, por incrível que pareça, nos escritórios, grandes escritórios de incorporadoras, tem muito mais brincadeira, vamos falar assim, do que nas obras. Nossa, eu lembro de sexta-feira à tarde, eu tirava a sexta-feira à tarde para ficar nas obras, às vezes aprender alguma coisa que eu gosto mesmo. Nossa, nunca tive problema nenhum. Ai, que bom. Nossa, eles, Imagina olha, outra imagem. Que bom, você está me dando uma boa não, notícia. eles respeitam muito mais. O pessoal de escritório, de incorporadora, tal, aqui entre nós, eu acho que
fazem muito mais brincadeira do que essa turma. Faziam, pelo menos. Agora não tenho mais. A gente vai ficando mais velha também. Antes, quando a gente é mais mocinha, mais bonitinha. Não, mas eu acho que a gente se coloca, talvez, e também não dá nem um pouco de espaço, né? A gente já chega fechada, Eu não acho que dá é isso também. É. Eles veem que não tem espaço. Agora, em obra, eu vou te falar, foi sempre muito tranquilo trabalhar em obra. Nossa, muito tranquilo. Nunca tive problema nenhum. Nunca Rodrigo, tive com problema relação nenhum. à engenharia, daqui 5, 10 anos, como é que você vê esse mercado em relação à tecnologia, aos avanços Então, da obra, enfim? Dandá, a tecnologia é o dia a dia da engenharia. Eu vejo que tem muitas pessoas que falam, não estou falando nem de engenharia, essa profissão vai acabar. Eu não acredito nisso, em profissão nenhuma eu acredito nisso. Eu acredito que todas as profissões vão se adequando no seu dia a dia, se adequando às necessidades, se adequando ao mercado, se adequando à tecnologia, às inovações. Então, na engenharia, a gente tem, vamos falar assim, duas linhas. A gente tem a linha das atividades, das ferramentas. O que são isso? São os programas de cálculo estrutural, gerenciamento de obras, de custos, todos esses programas que são inovações e que foram sendo inventados, lançados, e a engenharia foi se adequando e utilizando essas ferramentas que são fundamentais, cada vez mais. E tem a parte dos materiais também. Os materiais, a engenharia está sempre em busca de materiais mais duráveis, mais leves, mais baratos, com alta performance, sabe? Então, essa parte de inovação e tecnologia é o dia a dia da engenharia. E a engenharia vai sempre se adequando a isso. Que legal, Adri. Bacana ver você falar um pouquinho sobre isso, porque é um setor que eu não tenho tanto conhecimento e eu queria saber para onde que vai tudo isso. Então é legal, porque aos pouquinhos, né? Não vai ser uma mudança. Não, na verdade. Vai trazendo algumas inovações que vão facilitando o trabalho de vocês, né? Ferramentas, software, materiais novos que vão inovando e vão facilitando a construção das obras. O que acontece, Danda, por exemplo? Você usa um programa para fazer o cálculo estrutural de um prédio. Quando eu estava na faculdade não existia isso, a gente fazia tudo na mão. Hoje já tem vários programas que fazem isso. Por isso que é bom fazer uma boa faculdade e ter uma boa base técnica, porque é o seguinte, para utilizar esse programa, alguém vai ter que lançar os dados, lançar as informações. Se alguém lançar alguma informação errada, vai dar um erro de cálculo. Você fazendo uma boa faculdade, uma faculdade conceituada, com uma boa base técnica, o que acontece? Você vai conseguir analisar aqueles dados e observar que tem algum problema, alguma discrepância naquele cálculo. E não simplesmente aceitar aquilo e, por exemplo, passar para o engenheiro da obra, que às vezes também não faz essa análise e passa para frente. Daí, por exemplo, um cálculo estrutural que você vai pôr uma ferragem num prédio. A ferragem está subdimensionada. Nossa. Imagina a consequência disso. Nossa. Então, não existe. A tecnologia vai substituir o profissional? Substitui em alguns aspectos, mas é muito importante ter o bom técnico, o bom engenheiro com conhecimento para analisar e a todo momento tá sempre avaliando
e fazendo, não só pegando e falando, isso lá. Não, fazendo uma análise crítica de tudo que recebe e de tudo que faz. Eu acho perfeita a colocação. Eu falando ontem com o Paulo, que é do mercado financeiro, que a gente fez uma entrevista, e ele estava falando sobre inteligência artificial, ele falou assim, Danda, lógico que cada vez mais vai ter softwares e programas para trabalhar no mercado financeiro, mas vão ter que ter pessoas hábeis, aptas, para poder entender desse software e saber decodificar, saber entender, interpretar esses números, para verificar se isso está certo, se não está, se a gente vai comprar ação, se vai vender, se vai aplicar, onde aplicar, mas tem que ter um profissional preparado e para essa tecnologia. Então, a gente vai estar sempre tendo que inovar, né? Então, eu acho que você está certíssima. Vai ter sempre os profissionais. A tecnologia vai ajudar dentro de cada determinada das carreiras, né? Exatamente. Por exemplo, eu estava conversando com uma agência de propaganda que faz muito lançamento imobiliário e também faz alguns trabalhos de obras aqui em São Paulo. E era esse dono dessa agência estava me falando que ele foi montado com o drone para verificar a final de obras em pontes, porque antigamente, quando terminava a obra de uma ponte, tinha que contratar uma pessoa que ia com aquelas cordas, ele ia olhando para ver se estava tudo em ordem, se estava tudo certo. E agora ele falou que ele tem um drone que ele vem levantando o drone e eles vão filmando tudo e que não precisa mais disso e que isso facilita muito, né? Agiliza, é mais rápido, tem mais qualidade porque você consegue ver de verdade como é que está o estado de cada pedacinho da ponte. Então eu acho que tem algumas coisas que está vindo com inovação para facilitar o trabalho de vocês, mas não tira, não vai tirar. Porque o profissional que teria que estar lá fazendo a vistoria na ponte, ele vai estar analisando esse filme do drone. Então, mas isso não é de hoje, eu entendo que sempre foi assim, desde que o meu avô se formou, porque a engenharia e todas as profissões vão inovando, então eu acho que é por aí. O que é importante... Pode falar. Não, eu ia falar um pouquinho mais da carreira do engenheiro, para o pessoal que está pensando em fazer engenharia. O que acontece? Com o tempo, vai tendo a progressão da carreira. O que a gente fala? Isso eu acho legal falar, porque a engenharia, você pode falar que você tem a carreira em Y. O que é a carreira em Y? Tem as pessoas que faz a opção que acabam, depois de ter uma experiência, por exemplo, em obras, tal, acabam indo para cargos de gerência, superintendência, diretorias. É uma carreira mais institucional. E existem os engenheiros, que são os engenheiros técnicos, que gostam efetivamente são especializados, querem se especializar tecnicamente e nem serviriam para ir para essa carreira institucional, porque não seriam felizes. E o que esses engenheiros acabam seguindo nessa outra vertente do Y? Eles acabam indo para grandes obras de barragem, ou se especializando em materiais, equipamentos, em produtos, viram grandes especialistas. Mas nas duas carreiras, nas duas vertentes, o importante que é a gente, o engenheiro ou qualquer profissão, sempre se manter atualizado. Então, estudando, se atualizando com as inovações, tecnologias que vão aparecendo, porque isso que vai fazer também o diferencial do profissional. E isso vai ajudar ele em qualquer situação
para tomar uma decisão mais consciente e com mais segurança. Então, acho que a gente não pode nunca parar de estudar. Bárbara, eu acho que você está certíssima. É o que eu tenho ouvido de todas as entrevistas, que a capacitação é eterna. O Exatamente. resto da vida, que a gente... Se você tivesse uma filha que quisesse fazer engenharia civil, acho que você ia até se emocionar, né, Adri? Eu ia adorar. Agora, me fala uma coisa, o que você gostaria que ela fizesse de especialização? Qual é a área que você acha que seria legal para ela? Então, na verdade, aqui entre nós, eu iria adorar, mas eu falo e sempre falei para as minhas filhas, o que elas quiserem fazer, qualquer profissão que elas optarem, elas têm que fazer com amor. E, mãe, por exemplo, na nossa época, Danda, quem ia fazer arqueologia, na minha época, você é mais nova que eu, na minha época, quem ia fazer arqueologia, você falava arqueologia. Hoje, os profissionais de arqueologia estão super valorizados. E o que não tinha de gente que não queria ser Indiana Jones na minha época, que era arqueólogo e tal. Então, assim, eu acho que qualquer coisa que essa juventude optar, o importante é que façam a opção com o coração, com amor, se colocando no lugar. Não pense, quanto que eu vou ganhar nessa carreira, não. Porque, independentemente da carreira que você optar, fazendo com amor e com coração, você vai ganhar o quanto você quiser. Falou tudo, Adri. É isso aí. Eu até te perguntar, uma pergunta é essa, qual era o conselho que você daria para essas pessoas que querem fazer, mas você já me respondeu. É isso que eu falo para minhas filhas e eu falo para todo mundo, façam com amor, qualquer profissão, imagina, mas façam o que você gosta, se você fizer o que você gosta, você vai ser muito bom naquilo. E quando você faz alguma coisa que você gosta, a tua energia já passa, você ama aquilo. A tua energia, a tua vibe é outra. Então, total. Tem que fazer o que gosta. Total. Adri, adorei bater papo com você. Foi maravilhoso. Adri, eu acho que você ajudou muitas pessoas. Eu estou super à disposição. Jovem que vai querer estar em dúvida e vai querer ver esse vídeo e vai tirar todas as dúvidas aqui. Eu não sei como te agradecer. Imagina, eu estou à disposição, Danda, se quiserem conhecer um pouco mais, visitas, tá? Você sabe. Eu sei que eu posso contar com você. Você pode contar comigo, imagina. Você sabe que você mora no meu coração. Eu também. Essa quarentena está todo mundo afastado, mas eu também. Mas eu pensei em você, viu? Foi na hora que eu pensei em engenharia civil, eu falei, Adri, minha amiga querida. Mega super profissional. Eu sei o quanto que você trabalha. Eu não faria outra coisa. Eu gosto demais do que eu faço mesmo. Você fala... Eu faço com amor. A gente sente. Quando você fala, a gente sente isso. Eu não seria outra coisa. Olha, obrigada de coração. Danda, eu amei. Super obrigada pelo convite. Muito obrigada. E eu estou à disposição. Obrigada, viu? Um beijo bem grande. Beijão, querida. Beijo. Tchau, beijo. Linda. Tchau, tchau. Beijo.